estrutura organizacional: plenário, coordenação nacional, coordenações regionais e comissão temática. Sudeste, artigo 7º e artigo 8º. Dos órgãos do Fórum e suas atribuições. O plenário do Fórum é constituído pelos projetores de planejamento e administração, aos quais são assegurados voz e voto nas reuniões. Cabe à autoridade máxima de cada índice indicar, através de ofício, até 2 representantes para o Fórum. No impedimento de um representante indicado, ou de um dos representantes indicados, será admitida a representação segundo indicação para a reunião específica. Não será admitido voto por procuração. Nas votações será admitido o número máximo de 2 votos por íris. O plenário é soberano no encaminhamento e aprovação dos temas propostos. Parágrafo 1. Os encaminhamentos deverão ser remetidos a Andives em até 5 dias úteis após a aprovação do plenário. Centro-Oeste, artigo 4º. O plenário do Fortaleza é constituído por provedores de planejamento e administração ou na inexistência destes na instituição pelos ocupantes de cargos com funções análogas. Os ocupantes de cargos citados no capítulo do artigo são membros titulares, sendo seus respectivos adjuntos considerados membros suplentes. Cada instituição tem direito a 2 votos por sessão, 2 votantes por sessão. Os membros do Fortaleza têm direito a voz e voto nas sessões, tendo os demais participantes direito apenas a voz, quando autorizado pela plenária. O plenário tem como atribuição discussão dos temas e aprovação e encaminhamento de propostas, de forma soberana sobre as demais estruturas do Fórum. Parágrafo único. Nas votações será admitido o número máximo de 2 votos por IFES. Pode subir, por favor? Pode subir. Nordeste, proposta para o artigo 6º. Deverão ser convocados juntamente com a coordenação nacional com direito à voz e voto para as reuniões de preparação dos fóruns ordinários, os coordenadores e vice das regionais e das comissões de planejamento, administração e modelos para definição da programação e organização das reuniões. Artigo 6º, Centro-Oeste. A composição da coordenação nacional será a partir da indicação de 2 nomes de cada coordenação regional, sendo um nome para titular e um nome para suplente. Artigo 7º. Representar o Fórum junto à Andifes em outros órgãos e entidades. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita prioritariamente pelo portal do Fórum. Nesse aspecto, deverá ser definido que tipo de disseminação estamos nos referindo. Ao público em geral, pois, na verdade, temos usado com frequência outras formas de comunicação, disseminação, por exemplo, webconferência, Google Forms, e-mails, WhatsApps, para disseminar as informações entre os membros. Regional Sul, proposta para o artigo 6º. A coordenação nacional é constituída por 5 membros, assim distribuídos: coordenador, primeiro vice-coordenador, segundo vice-coordenador, primeiro secretário e segundo secretário, exclui-se os suplentes. A coordenação nacional será organizada a partir da indicação de 2 nomes de cada coordenação regional, sendo um nome para titular e um nome para suplente. Os suplentes serão necessariamente os coordenadores das regionais. Ocorrendo vacância, o suplente representante da respectiva regional passará à condição de titular, garantindo a representação de todas as regionais entre os titulares. A composição deverá respeitar o critério de equidade de representação das regionais. A coordenação nacional, a seu critério, poderá convidar para compor as reuniões da coordenação nacional os suplentes da coordenação nacional e seus respectivos suplentes
das regionais e os coordenadores das comissões temáticas e seus respectivos vice-coordenadores. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita preferencialmente pelo portal do Fórum e outros canais de comunicação. Sudeste. Artigo 9º. A coordenação nacional será eleita pelo plenário, sendo composta dos seguintes cargos: coordenador, primeiro vice-coordenador, segundo vice-coordenador, primeiro secretário, segundo secretário. Cada membro titular tem o seu respectivo suplente em caso de impedimento. O suplente será necessariamente o coordenador da regional, ao qual o titular pertence. A escolha será feita por eleição direta e voto secreto, seguindo as regras específicas na seção 5. No caso de vacância da coordenação nacional, a posição será imediatamente assumida pelo membro do cargo hierarquicamente inferior na composição da coordenação, independentemente da regional que estiver representando. Parágrafo único. A recomposição da coordenação nacional, ocorrendo vacância, deverá respeitar o critério de equidade de representação, cabendo à respectiva regional indicar novo membro que passará à condição de titular como segundo secretário. Então, ele já sobe como segundo secretário. Artigo 11. A coordenação nacional, órgão colegiado, tem como atribuições organizar a pauta e convocar as reuniões plenárias do Fórum, disseminar as informações de interesse do Fórum, representar o Fórum junto à Andifes e outros organismos, envolvendo as comissões temáticas e grupos de trabalho conforme a natureza da pauta, articular-se com os coordenadores regionais e as comissões temáticas para permanente atualização do Fórum, dar ciência prévia à Andif das reuniões e atividades realizadas com outros organismos, tempestivamente. Pode subir. Centro-Oeste, para o artigo 8º. Cada coordenação regional é constituída por 2 membros, sendo um coordenador e um vice-coordenador. Atribuições, o artigo 9º, manter contato com os pró-reitores e ocupantes de cargos com atribuições similares nas IFES de suas regionais para constante atualização de informações. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita prioritariamente pelo site da regional no portal do Fórum. Observação. Temos um site da regional sob a priorização do site. Pode subir. Sul. Manter contato com as pró-reitorias ou ocupantes de cargos similares de sua regional para constante atualização das informações. 5º, representar a regional na coordenação nacional quando convidado. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita preferencialmente pelo portal do Fórum e outros canais de comunicação. Sudeste, artigo 12. Das coordenações nacionais. Das coordenações nacionais, regionais. Cada coordenação regional é correspondente a uma das 5 regionais geográficas brasileiras, é constituída por 2 membros, sendo um coordenador na regional e um vice-coordenador regional. Na formação das coordenações regionais, o coordenador e o vice-coordenador são eleitos conjuntamente entre os membros do respectivo regional. Em caso de vacância de cargos na coordenação regional, esta, em sua reunião seguinte, escolherá substituto para completar o mandato. A coordenação regional tem como atribuições organizar a pauta e convocar as reuniões, disseminar informações encaminhadas pela coordenação nacional, representar a regional quando solicitado, propor temas e pautas para a coordenação nacional com vistas a encaminhamentos, manter contato com os pró-reitores de suas região, para constante atualização de informações. Centro-Oeste. Artigo 10.
Cada comissão temática será constituída por, no mínimo, 10 membros indicados pela coordenação nacional e referendados pelo plenário, garantindo a representação regional. Os membros de cada comissão temática escolherão entre si o coordenador e o vice-coordenador. As atribuições da comissão temática. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita prioritariamente pelo site da comissão no portal. Tem sim, temos um site de cada comissão e temos um site também das regionais. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita preferencialmente pelo portal do Fórum e outros meios de comunicação. Artigo 14 das comissões temáticas. Cada comissão será constituída por, no mínimo, 10 membros indicados pela plenária regional e referendados pela plenária nacional. Cabe a cada regional indicar os membros, ao menos, 2 representantes, garantindo-se sempre um número mínimo de 2 representantes por regional. Os membros de cada comissão escolherão entre si o coordenador e o vice-coordenador. A coordenação e a vice-coordenação terão um mandato de 1 ano, sendo admitida uma recondução. As comissões temáticas, órgão colegiado, possuirão como suas atribuições realizar estudos e apresentar temas para debate e definição em plenária. Apreciar os temas definidos em plenária e, sobre eles, emitir parecer que seja objeto de decisão do mesmo. E promover estudos e análises para serem utilizados nos trabalhos do plenário. Parágrafo único. A disseminação das informações deve ser feita prioritariamente no site da comissão, no portal do Fórum. Centro-Oeste. Do mandato e do preenchimento dos cargos. Podem votar e ser votados aos cargos da coordenação nacional os pró-reitores de planejamento de administração ou ocupante de cargos em atribuições similares nas IFES. Parágrafo 3º. Podem votar e ser votados aos cargos de coordenador regional, das coordenações regionais, na forma estabelecida pelas regionais, os pró-reitores de planejamento e administração ou ocupantes de cargo com atribuições similares nas IFES da regional geográfica correspondente. Nordeste, artigo 12. Fica vedada a recondução de qualquer cargo ou comissão e, no caso da coordenação nacional, deverá ser observado o sistema de rodízio, de modo a permitir que todas as regionais possam ocupar o cargo de coordenador nacional no espaço de tempo de 5 eleições. Sudeste. As coordenações nacionais e regionais são escolhidas para um mandato de 1 ano, sendo admitida uma recondução. Podem votar e ser votados todos os membros do plenário, conforme artigo 7º. Na eleição da coordenação nacional, a indicação hierárquica dos cargos será realizada pelo plenário. Todos os 5 indicados pelas regionais poderão ser votados. Cada eleitor poderá votar em até 3 nomes dentre os indicados pelas regionais em cédula própria. O coordenador nacional será aquele indicado que obtiver o maior número de votos. Os demais cargos da coordenação nacional serão preenchidos de forma subsequente de acordo com o número de votos. Cada regional indica um fiscal para acompanhar o processo de apuração e compor uma comissão escrutinadora. Em caso de empate, faltou completar, na eleição das coordenações regionais, são eleitos pró-reitores de planejamento e administração ocupante de cargos equivalentes nas IFES das regiões geográficas correspondentes. Sul, artigo 14. O Fórum reúne-se quadrimestralmente em caráter ordinário e em caráter extraordinário por convocação da Coordenação Nacional. Então, no caso, seriam 3 fóruns, Sudeste. O Fórum se reúne trimestralmente
em caráter ordinário e em caráter extraordinário por convocação da Coordenação Nacional. As reuniões ordinárias devem ser precedidas de reuniões das coordenações regionais, das comissões temáticas e da Coordenação Nacional. Os locais das reuniões ordinárias anuais do Fórum serão escolhidos pelo plenário na última reunião ordinária do ano anterior. O local da última reunião ordinária anual do Fórum e das extraordinárias, quando houverem, fica definido como sendo Brasília. O Fórum poderá ser convocado extraordinariamente pela Andifes ou através de solicitação escrita com a concordância formal de mais de 1/3 dos membros do Forplad. Ainda como sugestão para o artigo 14, o Fórum reúne-se trimestralmente em caráter ordinário e em caráter extraordinário por convocação da Coordenação Nacional. Sim, o azul é a proposta. Isso aí é o que já é hoje, não é isso? A UNB fortemente recomenda que as reuniões ordinárias do Fórum sejam reduzidas a 2 vezes por ano nacional e 2 vezes regional antes do nacional, sem prejuízo das convocações extraordinárias. Quanto ao caráter itinerante, sugere igualmente que seja avaliada a possibilidade de reuniões em Brasília, na sede da Andifes. Dos argumentos que embasam a recomendação: cenário de contenção de despesas em face às reduções progressivas do orçamento das IFES, existência de ferramentas tecnológicas que permitem formas alternativas de comunicação, conferência e debate, que prescindem de plenário, modelo em voga, minimamente afasta os responsáveis por as pastas de planejamento e administração por um período de cerca de 30 dias. 30 dias por ano, é isso? Por ano, sem considerar os ocupantes de cargo nas coordenações nacionais e regionais. Buscar a equiparação com modelos de organização de outros setores das IFES. Precisa ler não, né? Então tá bom. Tá certo. Tá certo. Centro-Oeste. Este regimento interno foi aprovado na reunião plenária do dia 11 de setembro de 2013, substituindo o texto anterior, revogando o texto aprovado em 25 de março de 1998. Parágrafo único. Este regimento entra em vigor em janeiro do ano subsequente da sua aprovação. Então, no caso, a aprovação, se for aprovado esse ano, só entraria em janeiro do ano que vem, é isso? Ok. Sudeste. No caso de inobservância do regimento, mediante representação de uma regional, o caso deverá ser encaminhado para a ciência à coordenação nacional e esta deverá encaminhá-la à plenária para decisão. Parágrafo único. Caberá ao plenário, por maioria simples, garantir a defesa na mesma sessão, decidir pela requisição de troca do representante ou perda de cargo no Forplad, gerando vacância conforme artigo 10º. Os casos de omissão neste regimento serão apreciados e decididos pela plenária do Fórum. As alterações desse regimento deverão ser aprovadas por maioria simples do plenário, convocados para esta finalidade. Este regimento interno foi aprovado na reunião plenária... se for aprovado. Pode passar. Oi? Encerrou? Então, parágrafo único, este regimento entra em vigor na data da sua aprovação. Então, a partir daí, quais seriam os próximos passos? O próximo passo temos 5 regionais, cada regional fez um trabalho, uma reunião e... Não entendi.
A Norte não se reuniu. E a Norte ainda vai fazer a reunião e vai entregar sugestões. Então, a gente vai devolver para as regionais essa consolidação feita por Cleomara, para que todos possam reanalisar com base nessas sugestões. E a gente marca uma reunião da coordenação nacional para, juntamente com as coordenações regionais, decidir os encaminhamentos a partir daí e uma possível composição em um documento único que viria para a plenária, e aí teria que ser por uma convocação extraordinária. Então, a coordenação nacional vai recebeu agora essas sugestões, vai encaminhar para as regionais. É interessante que cada regional estude novamente com sua regional essas propostas sugeridas, e nessa reunião que a gente vai realizar juntamente coordenação nacional com comissões regionais, a gente consiga fechar um texto único que seja trazido para a plenária para apreciação. Todos concordam com esse encaminhamento? O encaminhamento, certo. O encaminhamento é o seguinte: recebemos diversas sugestões, ainda a Norte também não entregou as suas sugestões. O que é que acontece? Votação a gente não pode fazer porque não foi feita uma reunião extraordinária para essa finalidade. Então, o que a gente pode fazer agora é encaminhamentos. O próximo encaminhamento seria devolver para as regionais todas as sugestões feitas pelas outras regionais, no caso o texto consolidado, e a partir daí a gente vai marcar uma reunião da coordenação nacional com os coordenadores regionais para se trabalhar um texto único que poderia ser encaminhado para a plenária. Sugestão 1. Sugestão 2. Na próxima reunião do fórum, a gente volta a discutir aqui essas propostas e tentar consolidar um texto único. Também não seria uma reunião extraordinária. Aí teria que ir para um próximo fórum numa reunião extraordinária. Então, estou apresentando 2 sugestões. Se alguém quiser propor uma terceira, a gente coloca depois em votação. Anilton. Primeira coisa é o seguinte: eu acho que as regionais fizeram o trabalho, a gente viu que todo mundo trabalhou, a Norte não conseguiu fazer. A minha sugestão é o seguinte: é que a gente tire aqui dessa plenária, no encaminhamento, um grupo de um representante de cada regional, que vai pegar esse texto, consolidar, recebeu da região norte, pegar esse texto, consolidar e devolver para a coordenação nacional, porque aquilo que é consenso, aquilo que não há grande divergência, a gente já pode, e aquilo que for diferente, muita diferença, a gente aponta as diferenças e coloca, tá certo, para a coordenação nacional, que vai então devolver para as regionais para poder discutir aquilo que é diferente, aquilo que for consenso, ou que as diferenças não são significativas, não precisa voltar para a gente discutir. E a outra coisa, assim, por que tem que ter uma reunião extraordinária? Eu acho que nós podemos aproveitar o Fórum de Santarém e colocar esse tema na pauta e fazer uma discussão e votar. Tá certo? É uma coisa simples, não tem nada que exija uma reunião extraordinária do Fórum, na minha opinião. Tá certo? Não, poderia ter um extraordinário até no Fórum de Santarém. Mas por que tem que ser extraordinária? É o regimento, né? Está no regimento. Não. Convocação extraordinária. Não. Extraordinária não, para essa finalidade. Então, uma convocação para essa finalidade. Extraordinária não é para essa finalidade. Não, ela pode estar na pauta. Se tiver na pauta, está convocado. Se o entendimento for esse, não tem problema nenhum. Se não, não tem problema nenhum botar um dia como reunião extraordinária para essa finalidade. Dentro do fórum. Esse aí também não é um impacto, não. Não é o grande problema, não. Denise, depois Inessa e depois... esqueci. Eduardo. Eu quero reforçar o meu entendimento que também não é uma reunião extraordinária, é que ela tem que ser convocada para esse fim, então basta colocar na pauta, né? Se está na pauta, ela foi convocada para essa finalidade. Eu acho a sugestão excelente, né, de designar aqui agora um membro de cada regional
para trabalhar numa proposta, só que eu não gostaria que nós da Centro-Oeste recebêssemos consolidada. Eu achei confuso. Eu costumo ver normalmente o artigo original e as propostas ao lado. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Então, gostaria de pleitear que fosse encaminhada para os membros dessa comissão o texto original de cada uma das regionais. E uma questão aqui que eu só lanço para a gente pensar, né, como plenária, com relação à coordenação. Eu sou favorável à votação em plenário, mas é porque eu não vi nenhuma proposta a isso. Eu estou lançando isso para a gente pensar. Não, mas o que a Sudeste coloca é votação aqui na plenária. Só que eu acho que a votação ela precisa ser padronizada em termos de regional. Então, cada regional teria 1/5 dos votos. Eu acho que é importante a gente pensar nisso, sob pena de... E aí eu vou falar especificamente da Sudeste, que tem um conjunto muito grande de universidades. E, com isso, eu acho que a gente teria o resultado enviesado. A Nordeste tem o mesmo tamanho hoje. O quê? A Nordeste tem o mesmo tamanho hoje. Não, mas não, assim, eu não estou falando especificamente, assim, eu não sou contra nem a favor, só estou chamando a atenção. Eu já falei algumas vezes, eu não tenho interesse nenhum em ser coordenadora do fórum, então não é com esse sentido que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que quando a gente está falando de representação de regional, se a gente considera que isso é importante no fórum, a gente deveria ter os votos de cada regional equivalentes a 1/5 aqui na plenária. Eu sou favorável a voto em plenária, tá? Eu não sou favorável à escolha dentro dos representantes que formam a nacional. Só estou trazendo a nossa reflexão, que eu acho que é necessário para manter o caráter de representação das regionais, que os coordenadores da nacional eles fossem eleitos em plenária, mas com os votos que refletissem 1/5 para cada uma das regionais. Estou trazendo isso para a gente pensar nos prós e nos contras, como tudo na vida tem aspectos positivos e negativos, mas a votação em plenária, se é que esse cargo é tão concorrido, tá? Assim, já falei algumas vezes aqui. Não é nem pelo dinheiro, é pelo poder, pelo prestígio, né? Que são coisas que para mim não são significativas, mas pode ser que sejam para outros, né? Então, nesse sentido, eu trago a reflexão talvez a necessidade de a gente refletir sobre essas questões de ponderação em termos de peso de regional e votação em plenário, que eu acho essencial, tá? Eu estou defendendo aqui a votação em plenário, mas estou falando que eu acho que a gente tinha que padronizar isso daí. Muito obrigada. Só um minutinho, veja, vamos tentar ser curto, temos Inessa. Não pode entrar no mérito. Raquel, é exatamente nesse sentido da minha intervenção. Perfeito, a gente tem um tempo curto, a ideia era apresentar aqui todas as contribuições e definir, e aí a gente vai ter que colocar em votação, qual será os próximos passos. A gente tem 3 propostas de passos até agora, então a ideia é definir entre as 3. Inessa, por favor. Então, eu acho que o conteúdo é importante a gente discutir na próxima reunião. Eu fiz uma proposta durante a coordenação, na reunião da coordenação nacional, que foi a gente trabalhar com destaques, né, e fazer uma extraordinária dentro do próprio fórum, chamada exatamente para esse motivo. Significaria dizer, se a gente tem 2 dias e meio de trabalho, teria mais meio dia de uma extraordinária para a gente fechar esses pontos. A gente trabalhar, então, né, eu reforço o que o Tiago falou, a gente trabalhar os próximos meses em termos de uma comissão específica para isso e encaminhar no seguinte sentido, né, a gente trabalhar com destaques e votação de destaques quando chegar, né, na próxima reunião em Santarém. Então, de fato, não é um texto que vai vir pasteurizado, reorganizado, mas um texto que tenha destaques colocando aquilo que uma regional ou outra pensou de forma diferente. Independente da defesa que a Denise colocou aqui, porque tem mais, tem menos, etc., eu acho que ali cada um vai ter a possibilidade de defender o que cada regional entendeu como melhor encaminhamento para o fórum. Tá?
Então, eu acho que este não é o momento da gente fazer isso, já que foi escolhido que aqui seria apenas um relato, mas na próxima reunião, todos temos que vir cientes, né, e as regionais têm que vir diretamente cientes daquilo que estão propondo, de maneira que a gente possa fazer uma votação tranquila e com objetividade. Porque, senão, o regimento a gente não fecha. Todo mundo tem conselho superior aqui, sabe como as coisas funcionam, né? E então a gente sabe que é importante que a gente venha com propostas definidas e que a gente faça, então, a votação entre os membros. Então, a minha proposta é essa. Acho que era importante tirar, sim, pessoas responsáveis agora como encaminhamento de forma rápida e deixar isso para a gente trabalhar nos próximos meses. Ok, Eduardo, Raquel já falou, né? Então, Eduardo, e a gente vai colocar em votação aí as 3 opções até agora, a não ser que apareça outra. É uma proposta, assim, espero que objetiva. O primeiro é que o horizonte para a delimitação do novo regimento seja o Fórum de Santarém. Perfeito. Isso pode ser por reunião extraordinária ou reunião ordinária com uma leitura mais atenta do regimento. Se for extraordinária, convoca-se extraordinariamente. Então, esse era o primeiro ponto. Santarém ser o limite. Em segundo lugar, essa proposta de ter relatores de cada uma das regionais para consolidar um texto e fazer a votação de destaques, que eu acho o mais relevante. As outras questões de mérito nós vamos ter que discutir. Isso. E uma última proposta para completar, que, no caso, seja um dia de debate no Fórum de Santarém. E não meio-dia, mas um dia. Por quê? Essas questões, algumas delas são muito divergentes. Basta ler as propostas consolidadas. Então, eu proponho que seja pelo menos um dia de Santarém seja dedicado a essa atividade. Vamos botar em votação, veja. São 3 propostas, vamos relembrar. A primeira proposta é de que a gente vai, a partir do recebimento desse documento, e a Norte tem condições de entregar... Quando, Raquel? Tem uma previsão? Marcele, 18 de julho. Assim, a gente vai encaminhar a primeira proposta seria encaminhar o que as regionais elaboraram, para que todas tomem conhecimento e, a partir daí, eles façam uma reunião dentro das suas regionais, discutam isso dentro das suas regionais e que, após essa discussão, vai ter uma reunião da Comissão Nacional, Coordenação Nacional, com 5 coordenadores das regionais. Então, são os 10 que vão se reunir e vão tentar fechar um texto único para encaminhamento à plenária. Chegar aqui pode modificar uma coisa ou outra, mas seria um entendimento já nesse nível, Denise, de tentar dar um caráter de equidade, né? Porque aí você tem as regionais sendo representadas por uma pessoa e não pela quantidade de membros. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, eu acho que... E, na realidade, nessa primeira opção, a gente também fecharia em Santarém com uma reunião extraordinária dentro dessa finalidade, mas com meio-dia. Não dá para ser... não poderia ser... Aí a gente vai para essa discussão, né? Um dia inteiro, porque também tem outros temas para serem tratados, tão relevantes quanto. E a segunda opção é a opção do Eduardo. Eu vou até abrir mão da minha segunda sugestão, vou ficar com essas 2 sugestões para a gente colocar em votação. Então, Anilton, a sugestão do Anilton, a sugestão do Anilton, você poderia repetir, Anilton, porque no final ficou meio confuso para mim. Não, a minha sugestão é nós tirarmos aqui nessa plenária uma comissão com um representante de cada regional que vai receber esse material que foi produzido, mais o que a Norte vai enviar, e vai gerar uma sugestão onde aquilo que há consenso está consensado e aquilo que é diferente, a gente coloca o texto original, proposta 1, proposta 2 e assim por diante. E manda para a Coordenação Nacional, a Coordenação Nacional faz na sua reunião, tira as decisões e a gente distribui para todo mundo, depois de validado pela regional, para ser debatido no Fórum de Santarém. Então, eu vou botar em votação, porque senão a gente não vai conseguir cumprir. Oi? Eu quero fazer uma pergunta. Certo.
A minha pergunta é se a gente ainda tem condições de dar contribuição, por exemplo, essa contribuição... Tem sim. Ainda tem, né? Tá. E outra coisa, eu vou pedir que não seja mandado apenas o texto consolidado, mas Perfeito. o texto original, tá? Então, foco, a gente tem 3 opções, todas as 3 têm o mesmo horizonte de finalização, que seria o Fórum de Santarém. A questão é a metodologia até chegar lá. Mas a proposta do Anilton, ela sugere que vai ter uma comissão que depois venha para a coordenação nacional fechar para depois voltar para as regionais. Veja, a minha sugestão é que seja feito isso das regionais e o coordenador da regional vá para a nacional para discutir. Não pode ser, não seria regional, a nacional queria dizer nesse sentido para depois voltar para regionais. Então já chegaria para bater o martelo nessa reunião de 1 minuta que seria encaminhado para a plenária aqui, porque veja, a plenária tem que tomar ciência da minuta antes, né? Não no dia da votação, não na hora da votação. Então, sugestão 1, a minha sugestão. Sugestão 2, a sugestão do Eduardo. Sugestão 3, a sugestão do Anilton. Para votação, tem diferenças na metodologia, né? Então, Tiago, só uma situação, reforçando o que a Denise colocou, e até a proposta, assim, do que ela perguntou. Acho que no momento da votação na plenária, podem surgir propostas... mas tem que sair com 1 minuta. Pode, como todos os nossos conselhos podem. Pode, mesmo porque, por exemplo, no caso da UNB, vamos dizer, está encaminhado explicitamente o UNB. Se a regional não concorda, de qualquer forma, o UNB pode colocar a sugestão e o resto do plenário... Mas tem que vir pela regional. Por isso que é tão importante a participação da regional na reunião da Comissão Nacional, porque o que tiver além daquilo vai ser entregue lá, entendeu? Vai ser discutido lá. Tá da UNB, porque foi a UNB a única que se manifestou, gente. Quem encaminhou foi o coordenador da regional. Ele estava consolidando as propostas, só teve proposta da UNB, por isso que está a UNB aí. É a proposta da regional, tá? Não é a proposta da UNB. A regional encampou a proposta da UNB, de fato, esse daí. Eu não entendi bem a diferença entre as 3, não. Me desculpa, mas não entendi. Mesquita e a gente caminha. Só uma pergunta, Tiago. Bom dia a todos e a todas. Qual o prazo que vai dar para a Norte definir? Porque a gente precisa de um tempo para discutir todas as propostas, para não chegar em cima da hora e a gente ter um prazo muito curto. Então, isso é importante, é definido hoje no plenário. Qual é o prazo que vai dar, uma vez que houve um atraso? Pronto, veja só. Da Norte. Era importante que a Norte encaminhasse e que ela tivesse uma discussão antes, agora, o mais rápido possível, e que na reunião da regional... Se essa primeira proposta, por exemplo, for aprovada, na reunião da regional é onde ela vai fazer a consolidação e análise das outras. Ela não vai fazer só a dela mais, ela vai fazer a análise das outras. Então, vamos voltar para a votação. Aí, pronto, quando chegasse na reunião da nacional com a regional, a gente já teria as propostas de todas e para a consolidação do documento único. Porque fica definido, entendeu, Raquel? Raquel? Porque a gente precisa ter um prazo. 10 dias? 10 dias. Pronto, 10 dias, tá bom? Porque para nós ficou até mais fácil, né? Que já tem as propostas, agora é trabalhar em cima, então ficou até mais fácil. Vamos lá, 10 dias. Vamos lá. Quem concorda com o primeiro encaminhamento, foi o encaminhamento que eu propus, levanta o braço, por favor. Então vamos repetir os 3. Vamos voltar, hein? Me perdoe, Tiago, mas quando a gente não tem ainda clareza das propostas, não é legal a gente assodadamente fazer votação, porque aí cria um tumulto maior ainda. Na verdade, só para esclarecer, a primeira proposta não é a proposta do Tiago. A proposta que está sendo apresentada nesse momento, a primeira proposta é que a proposta que foi apresentada volte para as coordenações regionais para que elas discutam. A proposta do Anilton é que uma comissão é que faça esse trabalho. É somente basicamente isso. A diferença é que uma comissão interna que seja responsável por consolidar aquilo que já foi produzido. De certo modo, essa comissão já apresenta o resultado e as comissões e as regionais não vão poder optar mais, não vão poder se manifestar. Só depois. São duas mudanças, são duas formas extremamente opostas de encaminhamento. Ok? A do Eduardo, na verdade, ela não interfere muito, porque o que o Eduardo está propondo é o seguinte, basicamente, que a Inessa
colocou, né, que dar uma participação a todos, mas que tenha um tempo maior em relação à discussão. Rigorosamente, ele não tem uma proposta nova, não tem uma diferença de proposta de Eduardo, ok? Para não gerar mais uma situação. Só existem duas propostas, ok? De encaminhamento. Me perdoe, Eduardo, se eu interferir na sua... Só isso. É que o horizonte da discussão seja em Santarém. Esse é o primeiro ponto para a minha premissa preliminar. O segundo argumento é que é possível fazer isso, porque as propostas, se elas têm relativa complexidade, porque algumas são contraditórias entre si. Então, o ideal era que fosse produzido um documento, podem ser representantes das regionais que consolidariam uma proposta, encaminhando aí para a coordenação nacional e realizando essa tarefa. Só mais uma observação, Tiago, que é importante. Quando eu falo que o horizonte é Santarém, isso tem uma consequência lógica. Eu não sei qual será o quórum da reunião de Santarém. Portanto, eu estou propondo que, independente do quórum, essa matéria seja votada em Santarém. Mas certo? Provavelmente será porque 50% mais um deve ter no fórum, não é possível. Então, a última opção dele tem uma discussão de um dia. Na realidade, a gente está trazendo essa discussão para os 5 regionais, as 5 coordenações regionais com os 5 coordenadores, com os 5 representantes da nacional, de fechar essa minuta e aí vem para o plenário, como é nos nossos conselhos. Vem um documento já fechado e a gente analisa em cima daquele documento. Então, primeira proposta, que foi a que eu fiz. Não vou dizer que é a minha proposta, porque não é, né? Vamos botar, a proposta que foi preliminarmente discutida. Por favor. Veja, a questão do Eduardo não pode ser misturada com as outras duas. O Eduardo está sugerindo um outro encaminhamento. Não são questões que podem ser tratadas da mesma forma. A gente não vai dizer... A gente que vai uma proposta. Mas é porque é um dia de discussão. Não. Tiago, é o seguinte. O que está em discussão é, primeira etapa. Se volta para a comissão, para as regionais, ou é uma comissão que sai. Depois que voltar isso, aí se discute se vai ser um dia ou meio-dia, Tiago. Muito bom, somente isso. Ótimo, perfeito. Então vamos fazer assim. Primeira sugestão, volta para as regionais e as regionais reanalisam com base nas outras sugestões e o seu representante vai para a reunião da coordenação nacional discutir um fechamento de uma minuta. Proposta 1. Proposta 2, se tira um grupo de trabalho que vai analisar as propostas, vai encaminhar para a coordenação nacional, depois a coordenação nacional vai discutir uma minuta e encaminhar para as regionais para discussão de novo. Essa é a proposta 2. Proposta 1 ou proposta 2? Em votação. Proposta 1, quem for favorável, levante a mão. Alguém pode contar? Oi? Proposta 2. Ficou mais fácil, né? Não dá para ver quantos votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 votos. Então, 12 votos. Ganhou a proposta 1. Então, a gente segue agora com o andamento dos trabalhos. A gente vai ter... sim, desculpa. Agora, se vai ser um dia... Se vai ser um dia de discussão... ou uma extraordinária para meio-dia de discussão. Proposta 1, do Eduardo, um dia de discussão no próximo fórum para esse tema. Proposta 2, meio-dia de discussão numa extraordinária para esse tema também em Santarém. Quem é favorável à proposta 1, levanta o braço. É a sua. Você tem que votar em você, cara. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Proposta 2, quem é favorável? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, já passou. Proposta 2, meio-dia, tá bom? Não, mas isso aí já foi nas duas.
Já foi discutido nas duas. Tá bom? Fechamos? Vai lá, então, Rosalvo, faça nosso... Só complementar o seguinte, veja, o que nós decidimos aqui, veja, a única coisa, viu, Eduardo, a questão relevante aqui foi a decisão de voltar para as regionais. Do ponto de vista operacional, sim, em Santarém, aí a plenária tem capacidade também de rever se haverá necessidade de prorrogar, de alongar a discussão. Se em meio-dia não for possível, aí sim, não, mas eu não estou discutindo aqui se a passagem, não. Eu estou discutindo a questão do tempo necessário para a discussão, para que a gente não aborte por conta de uma decisão que foi tomada agora de ser meio-dia, que a gente possa... Vai ser apresentada em Santarém. Exatamente, aí, mas que não haja... Toda reunião de conselho que não haja um absolutismo que meio-dia tem que encerrar, ok? Havendo necessidade. Até que tenha essa conclusão, ok? Tá bom. Ok, fechamos.